Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre área de polígonos em geral. No caso, polígonos regulares e polígonos que não são regulares, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai relembrar aqui das áreas de algumas figuras planas que já são conhecidas. Retângulo, quadrado, paralelogramo. Essas três figuras nós conseguimos calcular a área da mesma forma basicamente. É sempre base vezes altura. O quadrado, a base e a altura dele tem a mesma medida, ou o comprimento, largura, como queira, tem a mesma medida. E aqui ó, eu tenho no meu paralelogramo a altura na lateral ou aqui no meio. As duas formas você pode calcular a área da mesma forma, ok? Aqui eu tenho um losango, onde a gente calcula a área dele multiplicando diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Lembrando que as diagonais se interceptam no ponto médio e formam um ângulo de 90 graus. Montando para a gente aqui ó, 4 triângulos retângulos de mesma medida. Então eles são semelhantes. Eu posso muito bem utilizar aqui em um triângulo desse o teorema de Pitágoras, se caso não for dada a medida das duas diagonais para a gente. Digamos que deu a medida do lado. Eu vou destacar um triângulo retângulo desse, vou aplicar o teorema de Pitágoras e vou determinar a medida da diagonal que está faltando, ok? Aqui eu tenho agora ó, 3 trapézios diferentes, mas calculamos a área dele da mesma forma. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Trapézio retângulo, trapézio isósceles, trapézio escaleno. Detalhe, no trapézio isósceles nós temos o seguinte: os dois lados que são oblíquos, eles têm a mesma medida. Consequentemente, essa medidazinha aqui da base ó, vai ter a mesma medida que essa. Ou seja, digamos que foi dado para a gente só o lado oblíquo. Deu a base maior e deu aqui a base menor e quer determinar a medida da altura. Nós conseguimos destacar aqui ó, um triângulo retângulo, em que a gente consegue determinar essa altura para aplicar na forma. Lembrando que eu posso trabalhar aqui ó, com o teorema de Pitágoras, ou se caso for dado um ângulo desses aqui, trabalhar com seno, cosseno ou tangente, tá bom? Dando sequência, nós temos aqui o mesmo trapézio que a gente pode ter lá em cima, só que agora a gente vai trabalhar duas coisas aqui. Vamos trabalhar a base média e vamos trabalhar a mediana de Euler. Bom, destacou para a gente um trapézio, ok? A base média vem desse ponto até esse ponto, ou seja, de J até K. Como que a gente calcula essa base média? Base maior mais base menor dividido por 2, ou seja, é só pegar essa medida de baixo, somar com a de cima e dividir por 2. Você vai encontrar esse segmento daqui até aqui. Agora, a mediana de Euler, que é desse ponto até esse, nós calculamos da seguinte forma: é só pegar a base maior menos a base menor e dividir por 2, que é essa aqui, tá bom? Só isso, bem simples, bem fácil. Bom, aqui a gente tem agora triângulos. Eu tenho 4 tipos de triângulo aqui para poder mostrar para vocês inicialmente. Eu posso ter um triângulo com a altura aqui no meio. Para calcular a área de um triângulo, lembra, é base vezes altura sobre 2. Tem a medida da altura, tem a medida da base, é só multiplicar e dividir por 2. Se eu tiver um triângulo retângulo desse tipo, observa o seguinte: eu tenho o produto dos dois catetos, ó, cateto e cateto, nesse triângulo. Digamos que foi dado para a gente a medida da hipotenusa e faltou um desses dois catetos, é só aplicar o teorema de Pitágoras, que a gente vai determinar o outro cateto, depois multiplica os dois e divide por 2, ok? Se eu tiver um triângulo equilátero, eu posso determinar a área ou a altura deles, duas coisas que podem ser pedidas. A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fórmula, só substituir o lado e calcular. A altura, lado, raiz de 3 sobre 2. Cuidado, que as duas fórmulas são parecidas e pode se enrolar. Em um triângulo qualquer, nesse caso aqui eu tenho um triângulo escaleno. Não me disse qual é a medida da altura, não me disse se tem ângulos internos, não me disse nada, só me deu a medida dos seus lados. Como que a gente calcula ele? Achando o semiperímetro, que é só somar. Somou os 3 lados e dividiu por 2. Achou o semiperímetro,
e vamos aplicar na fórmula. Ó, a área vai ser a raiz quadrada do produto. Aí vem, ó, semiperímetro vezes, entre parênteses, perímetro menos semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo, semiperímetro menos o terceiro. Já já a gente vai ver um exercício com isso aqui, tá bom? Outra figura que a gente pode trabalhar são as figuras planas regulares. No caso aqui, eu tentei desenhar para vocês um pentágono. No pentágono, observe, se eu tiver uma figura regular, eu posso inscrever ela numa circunferência ou circunscrever ela a uma circunferência. Ou seja, eu posso colocar ela dentro de uma circunferência ou posso colocar uma circunferência dentro dela. E vai tocar em todos os vértices, se ela for inscrita, ou vai tocar em todos os lados, se a circunferência for inscrita, ok? Bom, como que a gente calcula a área de uma figura desse tipo? A área vai ser o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Lembrando, ó, que eu posso cancelar esse 2 com esse, então vai ser o semiperímetro vezes o apótema. O que é o apótema? É o segmento que sai do centro e vai até o ponto médio de um dos lados. Nós já calculamos isso antes. Então aqui, ó, eu tenho essa medida. Uma outra forma da gente calcular a área de figuras planas regulares é dividir ela em triângulos equiláteros. Ó, observa, eu tenho 5 triângulos aqui. Todos eles são equiláteros. Para calcular a área dessa figura, eu poderia muito bem pegar 5 vezes a área do triângulo equilátero, de acordo com o lado da figura. Ok? A área do triângulo equilátero é essa aqui, ó. Seria 5 vezes essa área. Lembrando que eu tenho que considerar o lado dessa daqui. Ok? A gente vai ter um exemplozinho também para poder calcular. Bom, vamos começar nos exemplos aqui, ó, que são inicialmente bem simples. Aqueles exemplos mais simples mesmo, porque não sei porque o livro de vocês coloca isso para vocês a essa altura do campeonato. Bom, calcule a área das figuras planas abaixo. Retângulo, base vezes altura. Então é só multiplicar os dois números, ok? Botei o rascunho aqui para vocês, para caso alguém ainda tenha dúvida em relação a fazer multiplicação com números com vírgula, justamente para poder você entender. Ó, multiplica cada um dos dois, pula uma casa para poder fazer a soma. Depois que fez a soma dos valores, conta quantas casas decimais você tem, anda 2 casas, no caso ali, ó, e marca a sua vírgula. Vem com a resposta. Observação. Se tiver em centímetros, você tem que colocar centímetro quadrado. Se tiver em decímetro, decímetro quadrado, ok? Área sempre com a unidade ao quadrado. Aqui, ó, tem um quadrado, lado ao quadrado, 2,2 ao quadrado, coloquei entre parênteses, mas se não quiser não precisa. Multiplicou, resposta. A área aqui, ó, de um losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, ok? Nesse quarto exemplo, observe que eu coloquei de vermelho aqui o 3 porque eu não tinha esse valor. Foi dada a medida da hipotenusa, foi dada a medida de um cateto. Eu preciso desse cateto, então não tenho. Apliquei o teorema de Pitágoras nele, ó, observa aqui do lado, determinei o valor. Determinado esse valor, agora sim, eu substituo. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura, ou seja, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Como está em centímetro, centímetros quadrados, ok? Nesse quinto exemplo aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero. Por que eu sei que ele é equilátero? Por causa dessa marcação aqui, ó. Se não for dado nada pra gente, se não for falado nada. É a mesma marcação, mesmo lado. Então, lado ao quadrado, 3 ao quadrado, não dá para dividir por 4, acabou, é só isso. O último exemplo, eu tenho aqui um triângulo qualquer, como eu falei lá anteriormente. Ó, 8, 10 e 12 são os lados da figura. Quero calcular a área. Primeiro eu vou calcular o semiperímetro. É só somar os 3 e dividir por 2. Somei, deu 30, dividido por 2, 15. Aplicando a fórmula, semiperímetro, aí semiperímetro menos o primeiro lado, menos o segundo, menos o terceiro. Aí só substituir, ó, 15 vezes 15 menos 8, 15 menos 10, 15 menos 12. Fazendo a diferença dentro dos parênteses. Ficou 7, 15 e 3, ok? Aqui o que eu poderia fazer? Multiplicar esses 4 números, depois tirar a raiz.
Mas antes de fazer isso, tenta pegar algum produto que dê dois números iguais, que aí você já tem uma raiz exata. Por exemplo, aqui eu tenho 15. 5 vezes 3 também não é 15? Então, se eu pegar esse e vezes esses dois, eu vou encontrar 225, que já é uma raiz exata, que é o 15 vezes 15. Então, raiz de 225, 15. O 7, eu não tenho raiz exata, então ele vai ficar aqui dentro, ok? Aí você já tem a sua resposta. Se caso você não encontrar isso, multiplica todos os números. Você vai encontrar uma raiz. Ela pode ser exata ou não, tá bom? Se não for exata, não está errado. Mas às vezes a gente consegue simplificar ela. Bom, vamos começar agora a fazer exemplos que são de acordo com a matéria de vocês, de fato. Bom, determinar o valor de x. Nesse trapézio aqui, foi dado para a gente a medida dos seus lados, só preciso desses três aqui, esse oblíquo não preciso, e me deu a medida da área. Quer saber qual é a medida do x? Então eu tenho, se é um trapézio, a área dele é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? X mais 1, está aqui. Quem é a base menor? É o 1. Vezes a altura, que é 2x, isso é igual à área, que vale quanto? 8, ok? Agora, cancelou 2 aqui com esse, o x vai distribuir, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 mais 1, 2, 2x, isso é igual a 8. Passo o 8 para o primeiro membro, pronto. Daqui para baixo, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara, ou eu posso usar soma e produto. No caso aqui, eu utilizei o soma e produto. Achei dois números que eu multiplico e dá 8, negativo, e que eu faço a diferença aqui, dá menos 2, menos 4 e mais 2. Observa, eu não estou falando de medida de lado de uma figura, é comprimento. Pode ser menos 4? Não, menos 4 é errado. A minha resposta pode ser quanto? 2. Essa é a nossa resposta, ok? Bom, questão número 3, para a gente finalizar isso aqui, está assim, em um círculo está circunscrito um quadrado de 24 centímetros de perímetro. Se desejássemos inscrever nesse mesmo círculo um hexágono regular, qual seria a área desse polígono em centímetros? Bom, tenho o quadrado, dentro dele eu tenho uma circunferência, ou seja, a circunferência está inscrita, ou o quadrado está circunscrito, tanto faz as duas leituras, e eu quero desenhar dentro dele aqui, dentro da circunferência, um hexágono e calcular a área dele. Bom, vamos do final para o início. Para calcular a área, eu preciso do semiperímetro e o apótema, se for necessário, ok? Ou eu poderia dividir a figura aqui, o hexágono, em triângulos equiláteros e multiplicar por 6. São duas opções. Bom, vamos lá. Para calcular o lado do hexágono, eu preciso de saber qual é a medida do raio da figura, porque o raio da circunferência tem a mesma medida que o lado do hexágono, ok? Então, agora sim, vamos aqui. Ele me disse que o perímetro do quadrado vale 24. Se o perímetro do quadrado vale 24 e eu tenho 4 lados de mesma medida, eu vou ter essa expressão. 4 lados é igual a 24. O 4 está multiplicando, vem dividindo. Faça a divisão, o lado do quadrado vale 6, ok? Bom, o lado do quadrado vale 6, mas a circunferência que eu quero aqui, o raio, vai ser a metade do lado do quadrado. Esse segmento daqui até aqui é o raio da circunferência. Ele vai ser a metade de 6, ou seja, o raio é o lado dividido por 2, ou seja, 6 por 2, 3. Determinei aqui o raio da circunferência. Consequentemente, eu determinei qual é o lado do hexágono, certo? Bom, agora vamos lá. O semiperímetro são 6 vezes o lado do hexágono. 6 vezes o lado, que vale 3, dá 18, dividido por 2, 9. Então, já achei aqui o semiperímetro. O apótema do hexágono é o raio, raiz de 3 sobre 2. Se o raio vale 3, eu tenho 3 raiz de 3 sobre 2. Agora é só multiplicar esse resultado por esse. Ou seja, semiperímetro vezes o apótema, 9 vezes 3 raiz de 3 sobre 2.
9 vezes 3, 27. 27 não é divisível por 2, então fica desse jeito mesmo, em centímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí a pressa, porque eu não quero fazer vídeo muito longo para vocês, para ficar mais tranquilo na hora da correção. Vamos tirando as dúvidas aí no decorrer da aula e vamos lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.